Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, doutora Beth respondendo na lata. É sempre uma alegria estar com vocês. Por favor, curte, compartilha, passa para os seus amigos. É muito bom saber acompanhar as perguntas que as pessoas estão vendo, as sugestões de temas. Acho muito, muito, muito bom. Bom, a gente está falando de dezembro, que é o dezembro vermelho, né? Que é o mês destinado, dedicado a se falar sobre AIDS, sobre HIV, sobre prevenção, sobre cuidados. E a gente começa, né, o mês no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E é uma coisa assim, eu tenho 32 de formada e mais 6 de medicina, são 38 anos, quer dizer, eu tenho praticamente 40 anos vendo, acompanhando, estudando, assistindo, sofrendo com essa doença. Então, quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, quando eu entrei na faculdade, era um desespero, era um desastre. Era uma coisa assim que a gente não sabia o que era. As pessoas estavam morrendo e ninguém sabia direito o que fazer. Meu pai, proctologista, cirurgião geral e procto já falecido, começou a pegar os primeiros casos de mucosa careca. O cara tomava o comprimido, engolia e saía exatamente igual do jeito que tinha entrado. Ele levantou essa lebre, tipo, algo estava acontecendo. Lógico, o mundo todo tinha algo acontecendo, né? Em seguida começaram a aparecer em paralelo os primeiros casos de sarcoma, de Kaposi ou de Kaposi, o povo fala, que são horripilantes, são lesões muito feias, arroxeadas, estufada, grumosa, pode ter na pele, várias. Pode ter cerebral, esofágico, pulmonar, é um tipo de câncer relacionado, vinculado diretamente ao HIV. Também foi outra coisa muito importante na época que surgiu. Aí, lógico, os quadros de monilíase. Aí uma pneumonia diferente, que era uma pneumonia que dava muita falta de ar, que não era o corona na época, pneumociste e tal. A tuberculose volta com força total. Então, estimava-se, né, que até o final do século, em 1999, a TB ia praticamente se extinguir do planeta. E aí, nesse momento, volta tudo. A gente tem uma doença que a gente não sabe o que é, não conhece, não tem ideia, tá todo mundo preocupado. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então levou um tempo para descobrir, para mapear o vírus, né? Houve a briga entre o Dr. Montagnier e o Dr. Robert Gallo. Um mandou a cepa para o outro ver, o outro estudar. Existem os dois lados da história. No final, os dois acabaram levando os louros, né, dessa descoberta, mas, pois é, a gente sabe que houve uma coisa meio desleal aí, mas enfim. E a gente começou a ver as pessoas chegarem cadavéricas, cara de 1,90 m com 30 quilos, com 20 quilos. Gente, foi assim uma coisa tão desastrosa, tão poderosamente perigosa, assustadora, e crianças, e aí começou a peste gay, não sei o que, depois viu que não, que as mulheres tinham, as crianças também. Então foi um momento muito turbulento, muito, muito conturbado. Quando a gente viu aquela capa do Cazuza, aquilo ali foi um marco divisor emocional para nós. Até hoje a gente que é daquela época lembra disso. Então, a gente assistiu à morte de pessoas muito importantes, né? No cenário mundial das artes. E eu quero começar esse mês, eu quero fazer esse mês os vídeos voltados para os conhecimentos em relação a HIV/AIDS, tá? Então, nesse primeiro, que é importante, você ser portador do vírus, você ter o HIV positivo, é uma coisa. Você ter a AIDS doença é porque esse vírus fez um estrago tão grande no seu organismo que a sua imunidade baixou tanto que você pegou uma doença secundária, uma doença chamada oportunista. Isso é AIDS doença, tá certo? Então, quando você tem uma doença oportunista, uma pneumonia específica, a tuberculose, meningite, enfim. E uma coisa que é muito importante até hoje é a coisa muito louca. Tem cara que está 4 anos, 10 anos tratando, não entendeu ainda. CD4. CD4 é quanto está a sua defesa? Ela está boa? Quanto mais alto, melhor. Acima de 200, 250, ótimo. Abaixo, a gente tem que fazer uma proteção para essas doenças oportunistas, mas nós vamos falar mais para frente. Outra coisa importante, carga viral. Carga viral significa
Se o vírus está circulando, ele está batendo em você. Batendo em você, ele está fazendo estrago. Só que o HIV é um cara que ele não tem força. Ele tem força no bando. Então, o que ele faz? Ele vai multiplicando, 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 até que uma hora ele te derruba. Então, o que é importante saber? Que o vírus tem que estar guardado nas nossas ínguas, nas nossas células de defesa, nos nossos órgãos de defesa. Então, a carga viral significa o quanto de vírus que o organismo tem. Cada um tem. Só que a gente só pode medir essa carga se ela estiver presente no sangue. Se ela estiver presente no sangue, você está transmitindo a doença. Se ela não está, você está tomando o coquetel certinho, sua carga viral está indetectável, você não transmite nada para ninguém. Intransmissível e indetectável. Isso é perfeito. Então, sempre lembrar, CD4 cada vez mais alto. Defesa. Carga viral, tem que zerar. Quantidade de vírus circulando, não tem que ter vírus circulando. Certo? A gente começa assim. E lógico, qualquer dúvida, a gente vai conversando e vocês vão levantando os temas que são importantes dentro de HIV/AIDS. Tá certo? Esse é só o começo. Muito obrigada. E com certeza é uma alegria estar aqui conversando, falando e vocês respondendo. E tudo isso faz da vida da gente uma coisa muito mais leve. E os assuntos são pesadíssimos, mas essa coisa da comunicação, do contato, de estar junto, isso é muito legal. Então, muito obrigada. Doutora Beth respondendo na lata e até a próxima.